Daí galera, vamos para o nosso último vídeo conceitual antes de começar a brincar com a prática. Hoje a gente vai falar, primeiro tema, alcalinidade. A alcalinidade é mais uma característica também da água. Eu consigo representar ela também na forma de ppm e também eu consigo obter ela por uma análise de laboratório. No entanto, se eu tiver o perfil mineral, eu consigo obter a alcalinidade dessa água. De forma predominante aí, o que determina a alcalinidade da água é a quantidade de bicarbonato. Então, pelo bicarbonato eu consigo calcular a alcalinidade. Existem equações para determinar essa alcalinidade. Eu não vou falar dessas equações porque tem muitas ferramentas prontas para fazer esse cálculo para a gente. Então, a gente vai mostrar essas ferramentas. O que significa essa alcalinidade? Lembra dos primeiros vídeos que eu falei que a água ela tem um perfil ácido, neutro ou alcalino? E isso é definido pelo pH? Então, esses conceitos eles são importantes aqui. Se você for na literatura, alcalinidade é definido pela capacidade que a água tem de permanecer alcalina. Confesso que quando eu li isso eu me assustei um pouco, porque eu tive bastante dificuldade para entender isso. Também eu falei lá no início que o pH da água eu consigo subir, esse pH. Como que eu faço para subir ele? Usando base, no caso carbonato e bicarbonato. E eu consigo baixar ele, usando, entre outras coisas, o que é mais eficiente é um ácido lático ou o ácido fosfórico. Então, como eu disse, eu uso o ácido lático para baixar o pH. E aí, provavelmente alguém vai me perguntar, quanto de ácido lático eu uso? E não tem uma quantidade padrão para usar o ácido lático. E é por isso que a gente precisa falar de alcalinidade. Se não tem uma quantidade padrão, o que se usa? Voltando à definição da literatura, que eu achei bastante complicada. Então, fazendo as minhas leituras, eu achei mais fácil usar esse termo de alcalinidade da seguinte forma: é a facilidade que eu tenho de baixar o pH da água. Em outras palavras, quanto maior a minha alcalinidade, mais ácido lático eu vou precisar para baixar o pH dessa água, porque mais resistente ela vai estar à alteração do pH. Quanto menor a minha alcalinidade, menos ácido lático eu preciso usar para baixar o pH de uma água. Então, isso é que é o importante de vocês saberem. Quanto maior a alcalinidade da água, mais ácido eu preciso para baixar o pH dessa água. Em termos de valores, também não precisam se preocupar, que quando a gente for trabalhar a parte prática, a gente vai mostrando para vocês algumas coisas. Fechado a alcalinidade? Agora a gente vai falar de um outro termo, que é a alcalinidade residual. Para falar de alcalinidade residual, eu tenho que lembrar que na minha cerveja eu tenho uma combinação de água e malte. O malte ele tem capacidade tamponante. Só pela simples infusão dos dois, o pH da água ele já cai, por causa da quantidade considerável de fosfato que o malte tem. Então ele vai reagir com o cálcio e o magnésio da água, mais o fosfato do malte, e, enfim, vai derrubar o pH, sendo bem simplista. Agora, se eu considerar a alcalinidade mais essas quantidades desses elementos, fosfato do malte, magnésio, cálcio da água, isso também vai me dar o que? A capacidade ou a facilidade que o mosto tem em cair dentro da faixa mínima ideal para o nosso trabalho. Então, essa capacidade que a água tem, combinada com o malte, em baixar o seu pH, eu consigo também estimar em termos de ppm pela alcalinidade residual. Então, do mesmo jeito que a alcalinidade é a capacidade que a água tem de baixar o pH, a alcalinidade residual é a capacidade que o mosto tem de baixar o seu pH, combinação água e malte. Então é mais ou menos isso.
Também a gente vai ver isso na prática, não precisa se assustar, porque a alcalinidade residual alta privilegiam cervejas escuras, a alcalinidade residual baixa privilegia cervejas claras, e isso a gente vai ver também de forma prática. Por enquanto a gente está definindo o conceito. E o último conceito para acabar, videozinho rápido hoje, é a taxa de cloreto e sulfato. Também é representado num valor numérico, existe uma relação entre os dois. Lembrando que sulfatos eu privilegio amargor, cloretos eu privilegio o maltado da cerveja. E existe essa relação que, como eu disse, eu também represento numa escala numérica. Também nós veremos isso na ferramenta para vocês não se assustarem. Então esses são números que a gente trabalha. No próximo vídeo a gente vai ver todos esses conceitos trabalhando de forma harmoniosa. Decorem os vídeos anteriores para que a gente consiga ter facilidade quando a gente começar na parte prática. É isso, obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem também aí o WhatsApp, se vocês quiserem bater um papo comigo. Compartilhe, deixe seu comentário e nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço. Vou tomar aqui a Bronco Red Weizen. Esse tá parecendo bom aqui. Bom, vamos ver como que tá. Essa vermelhinha. Vermelha, hein? Vamos ver pelo cheiro como já tá. Nossa, tá muito boa. Tá bem equilibrada também, igual a Weiss. Só que ela tem aquele toquezinho do âmbar, né? Do malte que deu essa coloração aqui. Que ficou espetacular. Ficou muito boa mesmo. Nossa, muito obrigado, Bronco. Tanto essa quanto a Weiss aqui estão muito boas. Ó, olha que cor. E essa cor dela tá espetacular. Vermelha, vermelha, ó. Bom, falou. Obrigado, Bronco.